Olá, pessoal. Estamos de volta, né? Módulo 2.4 agora, né? Muita energia, né? Temos que avançar. Vamos aqui compartilhar, como de praxe. Ok, nossa sessão 2.4, nós vamos tratar de tecnologias habilitadoras, né? Algumas, né? As mais conhecidas, né? Não vamos entrar em detalhes técnicos novamente, porque, primeiro, que não é a minha seara, né? Nem é a seara, né, que nós precisamos entrar, nem é, por exemplo, o objeto dessa disciplina, né? Eu utilizo algumas delas, aliás, algumas eu não consigo não me vejo mais profissionalmente sem utilizá-las, né? Dados e Green AT, né? Tecnologia de informação verde, né? Então, nós temos aí três seções, né? As tecnologias habilitadoras em ação no setor público, as principais, muitas ainda utilizadas de forma incipiente, né? Estamos na efervescência, né, de algumas delas. A governança da informação, que nós vamos tratar de tecnologia habilitadoras, ou seja, novo horizonte, né? São novos paradigmas que estamos enfrentando, e aí nós temos que tratar da governança da informação quando a gente utiliza essas tecnologias, né? Nós temos dados abertos, a interoperabilidade, mais uma vez, e a LGPD novamente voltando, né? A tecnologia verde, né, rumo a uma tecnologia da informação sustentável, né? Então, são esses três assuntos que nós vamos tratar aqui nessa sessão 2.4. Pois bem, a convergência da transformação digital e da sustentabilidade com esse aparato aí, né, tecnológico e com a necessidade de regramentos, né, diante desse novo cenário. A gente tem três pressupostos aí, né? A pensar a eficiência, né? É, né, a gente utiliza aí essas tecnologias, né, inovadoras e tecnologia de ponta, buscando aí otimização de processos e recursos governamentais, sem sombra de dúvidas, né? Buscando um indicador financeiro, é, mas também tem que considerar que é, as decisões tomadas, né, com a utilização desses novos instrumentos têm que ser baseadas, né, em dados concretos, então, decisão baseada em evidências, né, e não em suposições, e não podemos esquecer, dentro desse novo cenário, né, da sustentabilidade, né, alinhamento tecnológico com imperativos ambientais e sociais, né? Então, ou seja, né, essa nova era da modernização estatal, a transformação digital do setor público evolui, além da simples digitalização em si, né, que já vem há algum tempo, é, a utilização de tecnologias de fronteira agora resolvem problemas públicos complexos com foco estratégico. E isso tem, né, consequências, né? Tem positivas e tem negativas, né? Essa nova fase busca um Estado mais inteligente, tá? Mas nós temos que pensar na justiça e na sustentabilidade, através da convergência das agendas digital e verde, né? Que nós estamos tratando já há algum tempo. As tecnologias habilitadoras em ação no setor público, né? São catalisadoras da administração pública digital. Elas transformam modelos de gestão e revolucionam serviços públicos. Ok. As mais relevantes, ou as mais conhecidas, é o Big Data, né? Análise de grandes volumes de dados. A inteligência artificial, que está na crista da onda, né? Somente a inteligência artificial generativa, né? A internet das coisas, né? Que são sensores muito utilizados, né? Nessa construção e nessa abordagem de cidades inteligentes, né? O blockchain, né? Com a utilização de tecnologia de registro distribuído, né, ficou muito famosa, muito evidente com as moedas digitais, né, os bitcoins da vida. Vamos, assim, dar uma passada
geral por cada uma dessas tecnologias habilitadoras, né, que estão aí disponíveis, sendo utilizadas, e quais os prós e contras disso, né? Quais são, né, os benefícios e as vulnerabilidades também dessas tecnologias, dentro desses pressupostos que a gente acabou de citar, que a gente tem, a gente nunca pode esquecer, né, enquanto agentes do setor público. O Big Data, né, e análise de dados. Características. Os 4 Vs, né? Volume, velocidade, variedades e principalmente veracidade dos dados governamentais, né? O governo é o maior produtor de dados, né? Gerenciador de dados de uma nação, sem sombra de dúvidas, né? Então, essa tecnologia, né? Big Data, ela trabalha com volume, né? E trata esse volume de dados com grande velocidade. Mas a gente tem que ficar sempre preocupado com a veracidade dos dados que você está trabalhando, né? Então, é um aspecto a ser considerado. Isso possibilita uma transformação muito grande, né, em termos de gestão. Porque você sai de uma gestão reativa, né, aos acontecimentos para uma administração preditiva e proativa, né? Porque com a quantidade de dados sendo analisado, você toma decisões baseadas em dados sistematicamente, né, tratados, e isso permite você ser proativo no serviço público, né? Não esperar que as coisas aconteçam para depois tomar é, 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 alguma ação, né? Alguma decisão, né? A gente já se precavém ao que pode acontecer, né? É, E esses grandes volumes de dados, eles são essenciais, inclusive, para o aspecto da sustentabilidade, né? Porque quando você tem uma tecnologia capaz de tratar um volume complexo e heterogêneo de dados, você pode, por exemplo, fazer monitoramento ambiental, né? Que é o caso do Brasil, né? O Brasil utiliza muito essa tecnologia para poder fazer esse monitoramento, né? E, claro que isso está associado também aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né? É um caso de sucesso, monitoramento da Amazônia, né? O sistema DETER e PRODES do INPE integram dados heterogêneos, né? De monitoramento da Amazônia, principalmente no caso de desmatamento, né, ilegal, e faz alertas em tempo real, orientam a fiscalização do IBAMA e do ICMBio, né? Então, ou seja, a utilização dessa tecnologia, né, associada aí ao machine learning, a inteligência artificial, identifica desmatamento com alta precisão e já age, né, para que aquilo não continue, né? Então, é uma tecnologia complexa, né? Não é barata, mas ela bem utilizada tem seus benefícios palpáveis, né? Mensuráveis e que justificam, né, a sua aplicação. Mas o que se tem de desafio nisso, né? A questão dos dados que a gente estava falando agora há pouco, né? Da veracidade e da origem dos dados. Ainda na administração pública não é uma coisa né, peculiar somente do Brasil, né? Unicamente só no Brasil existe, não. É uma coisa que o mundo todo, né, tenta romper com os paradigmas de gestão e avançar, né? Mas os dados, por exemplo, geralmente eles são em silos, né? Vou pegar um exemplo aqui de cabeça apenas, por exemplo, cada ministério tem seu banco de dados próprio, né? Hoje em dia a plataforma GovBR une muito e tal, né? Possibilita a integração, mas mesmo assim ainda existem muitos silos, né? Em cada área de atuação, a saúde tem um, a previdência tem outro, né? A justiça tem outro, e, né? A ciência e tecnologia é outro, né? Então, falta a interoperabilidade, que nós estamos falando há muito tempo. Esse é um dos desafios, integrar isso tudo. Isso tudo integrado, com uma tecnologia já existe, você consegue produzir informações que ajudam muito o gestor público a tomar decisões assertivas e proativas, né? Outro aspecto, escassez de cientistas de dados de ponta, né?
Porque para fazer a análise, a gestão desses dados, é preciso de pessoal altamente capacitado. E nós temos escassez disso no setor público, né, por conta de N fatores, inclusive por falta de incentivo remuneratório, por exemplo. É uma das áreas, né, onde o setor privado tende a remunerar melhor do que o setor público, né? Em outros não, mas em determinados casos sim, né? E em função disso, né, e da adoção dessas tecnologias de ponta, há necessidade de uma governança de dados mais robusta, né? Afinal de contas, é um volume muito grande e tem dados aí que são dados pessoais, ou seja, dados dos cidadãos, e isso precisa ser gerenciado de forma ética, né, segura e não comprometendo os direitos individuais de cada um. Então, isso é um desafio também. O setor público brasileiro, como o maior produtor e detentor de dados da nação, enfrenta o desafio de transformar informações em políticas públicas eficientes e sustentáveis, né? O Big Data está aí como um, um instrumento, né, para auxiliar isso. Ou seja, existe. Hoje temos ferramentas. Hoje temos uma estrutura legal que permite avançar. Então, precisamos atacar as nossas deficiências, os nossos desafios que ainda persistem, né? Um deles é essa questão de dados distribuídos em silos, né? Eu chamo de feudos, cada um, né, com seu titular. Outra é a capacitação de pessoal. A inteligência artificial e a inteligência artificial generativa. Olha, isso aí hoje é a crista da onda, né? Só se fala nisso. Depois do GPT, então, com a inteligência artificial chegando ao ponto de criar conteúdos, né? Até então ela sistematizava, né? Organizava, né? Produzia informações, fazia previsões, mas a gerar novos conteúdos, né? Novos resultados, novas imagens, novos tudo, né? Foi um passo grandioso. Fundamentos da IA no governo. Sistemas que simulam o raciocínio humano para classificação e predição. Isso já vem há algum tempo, né? Aplicações expandem da automação básica até o apoio decisório complexo, né? Só que agora, por exemplo, nós temos a generativa que vai além disso, né? E, paulatinamente, está sendo incorporado também já há algum tempo claro que de forma assim esparsa, não de forma universalizada, ainda não chegamos nisso, em ambientes administrativos diferentes esferas de poderes, na justiça, no executivo, no legislativo, né? Temos aí casos de sucesso, por exemplo, na justiça. O TSE usa IA para identificar irregularidades em prestações de contas eleitorais. A Defensoria Pública de São Paulo aplica a IA generativa em rascunhos de peças jurídicas repetitivas. É claro que isso tem que passar depois pelo crivo de um defensor, né? Porque senão você cria injustiça. Olha aí a necessidade de uma governança um pouco mais focada, né? Tem que se tomar esses cuidados. Tá? Desafios éticos. Risco de automação de desigualdade. Sim, ela pode repetir, por exemplo, os vieses dos dados, né? Se os dados estão enviesados, ela usa aquilo como parâmetro e vai sugerir, né, informações, vai construir informações e vai sugerir decisões enviesadas. E isso pode sim automatizar a desigualdade que já existe na vida real e que a gente tanto combate, né? Necessidade urgente de governança, ou seja, né, por conta disso eu preciso e você tem uma governança muito mais voltada, muito mais atenta a toda essa evolução tecnológica que estamos vivenciando, né? Transparência, né? Nós temos que saber o que está acontecendo, o que tem por trás, né, dessa inteligência artificial, desse algoritmo, até para que a gente possa contestar, né? Tem a transparência do que é feito, né? Explicabilidade disso, né? E, se for o caso, responsabilização.
né? Eu não sei onde é que eu li, mas tem um caso na Bahia, e eu não sei se é no tribunal, mas enfim, é uma situação na justiça na Bahia que algoritmos, né, da inteligência artificial realmente elabora os processos e tal, só que todo o arcabouço algorítmico, né, a fundamentação algorítmica que tem por trás daquilo é totalmente transparente e faculta ao cidadão contestar aquilo, né? Isso é essencial, né? A estratégia brasileira para a inteligência artificial, um marco regulatório em desenvolvimento no Congresso Nacional, ou seja, ainda não temos, né? É aquela situação, né? A legislação, né? A regulação, ela é mais lenta, né? E a tecnologia avança a passos largos, né? E aí tem que se considerar, aí está sendo discutido nesse marco regulatório, princípios de justiça algorítmica, a accountability, né, para orientar a política pública na utilização dessas ferramentas, né? Ou seja, temos tecnologia, temos instrumentos para avançarmos, só que nós temos que tomar cuidado, afinal, no setor público, nós estamos tratando do cidadão que tem que manter preservados seus plenos direitos, né? Seus dados protegidos, os dados individuais, né? A internet das coisas, né? É muito falado da internet das coisas, principalmente nos casos das cidades inteligentes, né? É, Você tem aí, por exemplo, conectividade urbana, né? Objetos físicos equipados com sensores trocam dados em tempo real via internet, né? Então você tem distribui pela cidade, né? Sensores que captam a informação e via internet isso é transmitido e monitorado em centros de operações, né? A gestão e inteligência desses dados captados, né? Ou seja, monitoramento contínuo da infraestrutura urbana otimiza serviços públicos essenciais. É um dos aspectos, né, da utilização da IoT. É, Cidades sustentáveis, né, alinhamento de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né, o caso 11, comunidades mais resilientes e ambientalmente responsáveis. Então, a IoT muito relacionada à gestão urbana, né? Mas ela pode ser aplicada em outros contextos também, né? Mas ela é muito citada, né? Exemplificada na questão das cidades inteligentes, né? Desafios críticos, custos elevados de infraestrutura e manutenção de sensores. Você tem que distribuir uma quantidade de sensores, né, por todos os pontos críticos para que você possa ter as informações em tempo real. Vulnerabilidade e segurança cibernética em dispositivos conectados, ou seja, você tem uma infinidade de sensores distribuídos, interligados à internet, são portas de entrada, né, por hackers, por exemplo. Né? Então, você tem que ter uma segurança cibernética bastante robusta. Né? Esses sensores estão distribuídos pela cidade. E então, como fica a privacidade do cidadão? Como é que nós vamos fazer a governança transparente dos dados coletados das multidões? Não é mesmo? Não é algo que a gente precisa pensar. Né? Ou seja, cada tecnologia dessa tem vantagens, mas também tem riscos. E a gente precisa gerenciar isso, ter uma governança voltada para gerenciar esses riscos. Né? O caso Eita Recife é um exemplo, né? São sensores que monitoram o tráfego, níveis de água e iluminação pública. Né? É um centro de operações centraliza os dados para a tomada de decisão. E aí você tem, por exemplo, redução de congestionamento e economia de energia elétrica significativa. Tem outro, eu estava lendo, inclusive, uma matéria sobre isso, por exemplo, no caso de alto índices de chuva, né, alagamentos. Aí você, como tem sensores, você altera o sentido do tráfego, né, e aí você, né, facilita, né, possibilita o escoamento, até o escoamento das águas, você desvia o tráfego para outras regiões, para outras vias. Né? Ao mesmo tempo, tem um acidente, você já pode agilizar o acionamento da Defesa Civil, né?
do sistema de saúde, né, de socorro e sistema de saúde, por aí vai. Né? Árvores que caem, derrubam a iluminação pública, né? E atrapalham o tráfego. Né? Também você faz o gerenciamento desses dados. É muito interessante, ele é uma matéria bastante interessante sobre isso. Tá? Ou seja, as tecnologias estão aí, estamos começando a usar, estamos observando benefícios, porém nós precisamos tomar todos os cuidados de governança que são necessários à proteção, principalmente da privacidade do cidadão e dos seus direitos individuais. Né? Blockchain, né? As tecnologias de registro distribuído, né? Famosa aí nas moedas digitais, né? No dinheiro digital, né? Os Bitcoin da vida. Fundamento. Isso é bem interessante, porque eu, enquanto contador, acho bem interessante isso. Livro Razão Digital, né? Descentralizado e imutável. Cada transação forma um bloco criptografado na cadeia. Porque o livro razão, né, o contador sabia, o livro razão, uma vez que você fez o registro, você não pode apagar. Você pode até fazer o estorno, mas com um outro registro. Aquilo que foi feito fica. Né? Então, isso permite o quê? A rastreabilidade, a transparência dos atos registrados. Então, a utilização dessa tecnologia, ela possibilita isso. Uma vez registrado, fica lá. E aí permite o acompanhamento, né, disso, a rastreabilidade. E isso dá transparência às ações. Né? Você registrou uma determinada ação, você não consegue apagar mais. Né? Benefício para o setor público: transparência ampliada nas operações governamentais e integridade garantida dos registros contra adulterações. Ou seja, é uma tecnologia que tem essa vantagem. Né? No caso, nota blockchain no Paraná, né? Foi aplicado para a emissão de notas fiscais, né? Notas fiscais registradas com DLT, né? Com essas tecnologias de registro distribuído, reduziram a sonegação, né? E possibilitaram recuperação de centenas de milhões em impostos estaduais. Ou seja, uma vez que foi registrado aquilo, permite a rastreabilidade de toda a transação. Né? Então, isso possibilitou, aí no caso do Paraná, ter esses resultados de recuperação de milhões de impostos estaduais. Então, tem essa vantagem, né, de permitir a rastreabilidade graças a essa imutabilidade. Né? Aplicações potenciais: registro de títulos de propriedade contra grilagem. Uma vez registrou, né, não tem como você chegar lá e alterar. Né? Rastreabilidade da cadeia de medicamentos. Né? De novo, graças a essa imutabilidade. Identidades digitais autossoberanas. Né? Essas aquelas identidades que a gente faz, né? Nós mesmos alimentamos o sistema com os nossos dados. Uma vez fez aquilo, está registrado, acabou. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a própria, né? A nossa própria utilização dos nossos dados. Né? Desafios críticos: complexidade técnica e necessita de expertise especializada, né, para utilizar esse tipo de tecnologia, né, para implementar e utilizar. Limitações de escalabilidade, né, ou seja, de ampliação, de universalização. Né, as transações são por segundo, né, é uma coisa muito rápida. Né? E tem um outro porém, né, no caso dos sistemas Proof of Work, que é um caso utilizados pela Bitcoin, por exemplo, é um alto consumo energético. E aí nós temos que pensar na questão da sustentabilidade. Essa energia vai vir de onde? De fontes sustentáveis? Então, aquele negócio, tudo tem trade-off. Tem um lado positivo, mas também tem as consequências negativas. E aí vemos aqui a questão dos dados abertos, né? A governança da informação. Dados abertos, interoperabilidade, ou seja, a integração desses dados, e, em contraponto, a Lei Geral de Proteção dos Dados. As tecnologias estão aí para utilizar dados. Aí você tem dados abertos, para que a gente possa utilizar por meio dessas tecnologias. Havendo integração, amplia-se ainda mais o universo, né, desses dados. E como fica a segurança disso tudo e a proteção desses dados? E o que traz por trás disso tudo? Então, nós temos lá dados governamentais abertos, disponibilização proativa de dados em formatos acessíveis, elegíveis por máquina.
O portal Dados Gov.br centraliza milhares de conjuntos para inovação cívica. Muito interessante isso. É o grande exemplo, né, no governo federal. Por quê? Permite o acesso, né, ser legível por máquina, né, por outros dispositivos. Então, permite acessibilidade, né, não só a transparência, mas a acessibilidade e a multiplicabilidade disso. E isso é útil para essa questão da inovação cívica, porque permite, por exemplo, que a imprensa pegue esses dados, no caso de uma investigação, e evidencie isso para a população. Permite aos pesquisadores, né, utilizarem esses dados para suas pesquisas, né, principalmente os pesquisadores da área de ciências sociais, né, econômicas, ciências sociais aplicadas, né, principalmente, porque todos podem utilizar e cruzar com outros tipos de dados. Permite, né, ao próprio cidadão que tem interesse, né, em pesquisar, né, ou outros órgãos públicos utilizar esses dados para desenvolver as suas políticas públicas, startups, né, de pegar esses dados e oferecer outros serviços à sociedade. Então, isso é muito interessante. A interoperabilidade, né, que nós estamos dizendo que é sempre um limitador, né, a capacidade de sistemas trocarem dados eficazmente. A plataforma Conecta.gov, que é uma plataforma, né, federal, estabelece padrões para compartilhamento seguro entre órgãos governamentais. Ou seja, nós já temos aí, né, um instrumento, né, público que operacionaliza essa interoperabilidade. E aí vemos a questão da Lei Geral de Proteção de Dados no setor público. Né? Nós temos, então, com essa evolução tecnológica toda, né, com esses métodos todos, uma nova era de tratamento de dados cidadãos. Né? A gente tem que equilibrar, né? Tem que haver o equilíbrio entre o uso para políticas públicas e, ao mesmo tempo, a proteção da privacidade prevista pela legislação, pela Lei de Proteção de Dados. Tá? Então, há que se ter esse cuidado. O desafio atual é navegar essa complexa realidade, garantindo inovação baseada em dados, né? Porque aí você tem informações mais seguras, né? Não criadas, mas sim informações com dados verídicos. Mas aí você tem que considerar, né, que isso tem que ser utilizado de forma ética, legal e transparente. Então, olha, tem tecnologia, tem dados abertos, mas como eu trabalho isso? Né? E isso é a realidade atual. E o gestor público está dentro dessa realidade. E aí ele tem que tomar todos esses cuidados, ao mesmo tempo que ele tem que se especializar e saber utilizar todas essas ferramentas e todos esses suportes que existem, né? Todas essas fontes que possibilitam o desenho melhor de uma política pública ou de tomada de decisão, ele tem que tomar cuidado que ali tem dados que são sensíveis e que legalmente devem ser protegidos, não colocando em risco a cidadania. A, 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 a gente começa com o inglês, né, e termina, a gente pensa no inglês, pensa no português, né, o Green IT, né, a tecnologia da informação verde, né? Rumo a uma tecnologia da informação sustentável. O conceito de tecnologia da informação verde abrange práticas que minimizam o impacto ambiental da própria infraestrutura tecnológica. Nós estamos falando em instrumentos existem, mas isso tem impacto. Né? Tem os instrumentos, né? Tem os grandes bancos de dados, tem todas essas ferramentas, estão emergindo aos borbotões, mas isso tem impacto. Para o setor público, esta é uma agenda estratégica crescente. Exemplos: data centers verdes são grandes consumidores de energia elétrica do governo. Então, tem que pensar no impacto que isso produz. Traz N vantagens. É primordial na sociedade contemporânea, não temos como fugir. Mas eles são grandes consumidores de energia. Por exemplo, o data center do CERPO implementou resfriamento adiabático,
né? E painéis solares. Esse resfriamento adiabático, eu fui pesquisar, e ele é um resfriamento que utiliza o vapor de água para manter a temperatura baixa desses grandes data centers, né? Desses grandes mainframes, né? Se é que eu posso chamar assim, porque na minha época eram mainframes, né? Com os computadores de grande porte. Mas, enfim, desses data centers. Então, é uma tecnologia que o CERP utiliza e também utiliza painéis solares para contrabalançar esse grande consumo energético, né, desses data centers. Tá? É, nós vemos aí os países mais desenvolvidos, né, levando muito isso em consideração, porque consome muito, né? Resultados: redução drástica do consumo energético e economia de milhões por ano, lá no caso do CERP. Né? Compras públicas sustentáveis também é outro aspecto que a gente tem que levar em consideração ao se valer de tecnologias para a realização de compras públicas, né? Elas têm que também ter esse aspecto de sustentabilidade, né? Inclusão de critérios ambientais nas licitações, exigindo, por exemplo, dos fornecedores selos como Procel e certificados, né? Selos verdes, e por aí vai, né? É, é, Desafio, descarte correto, né? Do lixo eletrônico há ainda deficiente, segundo o Tribunal de Contas da União, né? Então, teria que pensar aí realmente no reaproveitamento, na reciclagem, né? No ciclo completo, né? Na logística reversa, né? Muito conhecida aí no meio da recuperabilidade. Esses descartes incorretos, e isso traz prejuízos ao meio ambiente, né? Então, tem que implementar uma política de reaproveitamento, descarte correto, e que termine por gerar valor público. Né? Selo dados verdes, né? Iniciativa da Secretaria de Governo Digital para certificar conjuntos de dados com potencial impacto ambiental positivo, né? Então, quando você utiliza dados para implementar políticas ambientais, ou seja, para a geração de uma melhoria do meio ambiente, isso recebe um selo verde, né? Valoriza dados sobre recursos naturais, por exemplo, né? Incentivando seu reuso em soluções sustentáveis, né? Então, existe toda essa preocupação e também esse incentivo, né? Porque quando você coloca selo verde, isso já é também uma agregação de valor nessa nossa sociedade, né? Que aos poucos está cada vez mais considerando isso em suas decisões, inclusive consumidores, né? Enfim, conclusão: governando a transição digital sustentável. Precisamos, né, de ter uma governança que se dedique a isso, a essa transição digital que nós estamos vivendo de forma sustentável, que é o que a gente quer, né? Tecnologia como meio. Ferramentas digitais geram valor público extraordinário quando aplicadas estrategicamente. Né? É preciso, por exemplo, ter uma governança robusta, né? Arcabouço ético legal e capacidades institucionais são essenciais para resultados efetivos, né? Dessa governança que se preocupa com a digitalização, mas que ela seja verde, né? Uma curadoria crítica. O gestor público deve equilibrar inovação tecnológica com valores democráticos e sustentáveis. Né? Então, precisamos da inovação tecnológica, mas ela não pode avançar sobre os direitos individuais do cidadão. Né? E, ao mesmo tempo, ela tem que ser sustentável. Né? Eu uso a tecnologia, a inovação tecnológica, mas isso prejudica a nossa casa, o nosso meio ambiente. Nós temos que repensar como refazer esse processo, ou equilibrar isso, né? Ou compensar isso. Né? Então, assim, tem várias estratégias aí a serem utilizadas. Né? O verdadeiro sucesso da transformação digital está na construção de uma sociedade mais justa, um ambiente
mais protegido e uma democracia, consequentemente, mais resistente, né? Mais resiliente. Esse é o grande chamado aqui desse 2.4, tá ok? Bom, pessoal, fico aqui com a nossa conclusão e vamos, daqui a pouco, partirmos para o 2.5. Mais uma vez, obrigado a todos pela paciência, né? Pela força aí, e concito a todos a continuar com a energia aí para chegarmos a um bom resultado. Ok? Muito obrigado.